Boa tarde, amigos e amigas. No programa de hoje, continuaremos aprofundando as nossas reinvenções. Desde o início dessas lives, em junho, a gente tem reinventado novas formas de dar aula no ensino remoto, mediado por tecnologia, que não é a EAD tradicional que a gente ia fazer. A SEDUC reinventou formas de chegar nos alunos, de chegar nas escolas, seja com centro de mídias, seja os outros mecanismos que tem usado. Os professores se reinventaram na forma de dar aula, na forma de usar os equipamentos que têm, superando todas as dificuldades, a gente já falou muito disso. Não vamos falar hoje, a gente está pensando junto formas de reinventar essa nova escola, que vai ter novas regras de higiene, de distanciamento social, de recreio controlado, enfim. A gente tem falado de tudo isso, é essencial, é importante, continuaremos falando sempre, mas hoje eu quero aproveitar a presença de uma pessoa muito especial neste programa para aprofundar um pouco mais aquilo que é a educação propriamente dita, porque higiene, ensino remoto, telemedicina, essas coisas dizem respeito a todas as áreas da vida humana. Mas aquilo que é essencialmente educacional, no ensino, aprendizagem, o futuro dos nossos egressos, eu quero aproveitar a presença da nossa convidada de hoje, que é a Cláudia Costin, para entrar bastante nesse assunto. E por que eu quero aproveitar a presença dela? Porque eu acho que poucas pessoas têm a trajetória profissional e de vida dela, poucas pessoas estiveram em tantos lugares, circulam tanto pelo mundo, participa de comissões internacionais pioneiras, então muitas das ideias que ela conversa com a gente são ideias pioneiras que só depois começam de fato a ser debatidas aqui. Para quem não conhece a Cláudia Costin, que é difícil, eu acho que todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe, que ela foi ministra do governo Fernando Henrique, de administração. Ela foi secretária estadual de cultura em São Paulo, com o governo Geraldo Alckmin. Ela foi secretária municipal de educação no Rio de Janeiro, onde fez um trabalho completamente marcante, transformador. Ela deu aula na PUC de São Paulo, em Harvard, no INSPER, todas as grandes universidades, foi diretora, acho que a única brasileira, com muito orgulho para nós, diretora de educação do Banco Mundial, mas ela atualmente tem um papel muito importante como diretora do CEIP. O CEIP é o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da GV do Rio de Janeiro. E é desse lugar, ela, CEIP, que talvez eu queira conversar mais com ela, porque antes da pandemia, desde que ela criou o CEIP, ela já está falando de excelência, de inovação na educação. Agora está todo mundo falando na inovação, mas ela já está falando disso há mais tempo. A Cláudia faz mentoria, coaching, acompanhamento, aconselhamento para vários secretários municipais, estaduais, então ela está acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil. E dessa sua atual posição, Cláudia, de quem fala de inovação, quem vive inovação, é que eu queria, né, que você se dirigisse a nós nesse momento. O que você diria para os professores da rede estadual de São Paulo neste momento que nós estamos vivendo? Com você, Cláudia. Muito obrigada, Raquel, e boa tarde a quem nos ouve aqui hoje. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas também muitas coisas a aprender com vocês, professores, que estão na linha de frente. A imprensa gosta muito de falar da linha de frente do pessoal da saúde, e, de fato, o pessoal da saúde está na linha de frente, enfrentando esse novo coronavírus. Mas, como eu gostei muito do nome do programa, da reinvenção, mas um número enorme de professores, e o estado de São Paulo não é uma exceção, muito ao contrário, está
se reinventando na linha de frente para garantir aprendizagem a todas as crianças e jovens no estado de São Paulo e em várias partes do Brasil, em condições extremamente desafiadoras. Se não fosse desafiador, não precisava de professor, porque professor já lida com desafios no seu cotidiano. Então, embora seja uma reinvenção, porque o professor está acostumado a dar aulas na escola e não garantir aprendizagem emergencial remota, mas é uma reinvenção com base numa experiência de vida acumulada que muitos de vocês têm ao enfrentar desafios no dia a dia. E aí vem uma pergunta interessante: será que a faculdade nos preparou para isso? Evidentemente que não. Especialmente se a gente considerar, e aí eu aproveito para falar com aqueles dentre vocês que começaram na educação pela porta do magistério. Eu conheci bem o magistério, eu comecei minha vida profissional como professora, isso não estava no currículo lido pela professora Raquel, mas é assim que eu comecei. Então, a gente sabe que enquanto o magistério era um curso mais profissionalizante, mais preparatório para a realidade da sala de aula, a universidade teve muitas dificuldades no Brasil de preparar os futuros professores para a sala de aula. Os cursos, e isso no PISA, né, um teste internacional de qualidade da educação, vocês conhecem, no TALES, que é um dos instrumentos da pesquisa, mostra com muita clareza que nós temos cursos universitários ou de nível superior muito distanciados da realidade do chão da escola. Quanto mais para esse momento que ninguém imaginava que ia acontecer. Então, deixa eu falar um pouquinho do que é esse momento e do que ele significa frente ao quadro atual da educação pré-pandemia, né? Nós partimos de uma realidade pré-pandemia em que, sim, tivemos enormes avanços em acesso ao ensino fundamental, até em acesso ao ensino médio, que é onde atua a maior parte dos professores da rede estadual, mas não de conclusão e não necessariamente na idade correta, e com um problema grave: as crianças e jovens finalmente estão na escola, mas não estão aprendendo como deveriam. Isso é pré-pandemia. Se a gente pegar, só vou dar 3 indicadores, que mostram, inclusive, que a crise do ensino médio não é porque o ensino médio decidiu ser ruim, é porque é um acúmulo de crises anteriores. Cerca de 55% das crianças de escolas públicas no Brasil, e é bom lembrar que 81,7% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas, cerca de 55% das crianças não se alfabetizam ao final do 3º ano. Então, nós temos uma crise logo de partida. Quando a gente chega no 5º ano, já as coisas começam a melhorar, mas no 9º ano, só 22%, pouco menos de 22%, sabem o suficiente de matemática para dar um número. E no 3º ano do ensino médio, e vamos lembrar que uma parte dos alunos de Fundamental 2 não conclui, só 75% dos alunos do Fundamental 2 concluem o Fundamental 2, e uma parte dos alunos que entra no ensino médio fica retido no 1º ano do ensino médio algumas vezes e depois acaba abandonando. Então, no ensino médio, o índice para matemática, para repetir o dado que eu dei para o 9º ano, é de 9,1% que aprendem o suficiente. Então, vivemos uma crise de aprendizagem pré-pandemia. Se a gente olhar para outro dado que também dialoga com o que a gente viveu na pandemia, que é a desigualdade educacional, entre as 79 economias que participaram do último PISA, né, os resultados foram divulgados em dezembro do ano passado, do último PISA.
nós fomos considerados a segunda mais desigual entre os países participantes. Ou seja, a nossa desigualdade social se traduz em desigualdade educacional. E por que esses dois dados são tão importantes, a crise de aprendizagem e a desigualdade educacional? Porque se vocês não tivessem se reinventado, se exércitos de professores pelo Brasil afora não tivessem também se reinventado, aparecendo como youtubers, como atores na televisão dando aulas, estou brincando com o termo youtuber, como em plataformas digitais, atuando, preparando material escrito, as desigualdades educacionais aumentariam de uma forma extrema. Imaginem 4 meses fora das salas de aula, já são mais de 4 meses, uns indo para lares onde há livros, há conectividade, a família tem um repertório cultural mais vasto, discutem os fatos cotidianos, enquanto outros se amontoam num cômodo pequeno, sem conectividade, sem livros, a família fora para buscar alguma forma de renda, mesmo correndo riscos sanitários. Se nada fosse feito, essa desigualdade educacional aumentaria muito e a crise de aprendizagem também. Então, o papel que vocês fizeram, estão fazendo ainda, ele é muito desafiador, mas é aí que você descobre quem são os profissionais, aqueles que vão atrás de garantir o que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4 estabeleceu com tanta clareza, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 diz que nós vamos assegurar a aprendizagem de qualidade equitativa e inclusiva para todos os alunos até 2030, faltam só 10 anos. Se a gente quer assegurar a aprendizagem, a gente tem que se reinventar, a gente tem que pensar fora da caixa. E mais ainda, e com isso eu vou terminar essa minha primeira fala, se a gente pensar que, além da pandemia, nós temos um outro problema. O mundo, e para quem se interessar por esses temas, Yuval Harari, aquele que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus e outros livros, ele vem falando que com a Revolução 4.0, ou a quarta Revolução Industrial, outros chamam de o futuro do trabalho, que no fundo é o advento da inteligência artificial, muitos postos de trabalho vão ser extintos. Então, os nossos alunos que estão na escola, se preparando para um futuro que inclui, lógico, o mercado de trabalho, né? A vida inclui o mercado de trabalho. Eles vão se preparar para postos de trabalho que, até eles se formarem, uma boa parte deles estarão extintos. O Osborne e o Frey, lá da Universidade de Oxford, chegam a falar em 2 bilhões de postos de trabalho extintos, inclusive postos de trabalho que demandam competências intelectuais. Se a gente não conseguir garantir para eles uma aprendizagem qualificada, compatível com o século XXI, e as chances maiores são de que eles vão caminhar ou para o subemprego ou para o desemprego e, portanto, para uma posição na vida muito complicada. Então, e uma das competências que eles têm que desenvolver, para além das competências socioemocionais, que vocês já devem ter falado bastante nesse programa, é aprender a se reinventar. Porque, como os postos de trabalho não vão ser extintos todos no mesmo dia, vai ser em ondas sucessivas, os alunos vão ter que aprender a se reinventar. Aprender novos ofícios, ter novas aprendizagens dentro do ofício atual que também vai se transformar. Então, quando o aluno vê o professor desenvolvendo uma certa competência, ele também
aumentam as chances de que ele assim o faça, também dizem os psicólogos. Se um professor é empático com o aluno, ou, para dizer numa linguagem mais chula, não faz bullying com o aluno, e todos nós conhecemos ou tivemos na nossa trajetória algum professor que fez bullying com a gente ou com algum colega, o aluno não vai fazer bullying, aprende a ser empático. Se o professor é persistente e não desiste do aluno, o aluno tende a não desistir da sua trajetória de aprendizagem. E se o professor aprende a se reinventar, o aluno se inspira a aprender de outra maneira, a ser mais adaptativo nos seus processos de aprendizagem. Então, são muitas coisas que a gente vai ter que fazer para enfrentar essa crise de aprendizagem, a desigualdade educacional, mas a gente não pode perder o foco nessas duas questões, porque são elas que vão fazer a gente sair da crise melhores como país, não só como rede ou como Estado, mas como país. Então, eu queria só introduzir essa pequena reflexão. Nossa, a partir daí a gente tem 1000 questões para discutir, né, Cláudia? Você não falou, mas eu sei que você participou de uma comissão muito importante, que é a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho. Eu sei que durante 18 meses vocês trabalharam sobre isso. Você era a única especialista em educação neste grupo internacional. E muito do que você já nos falou, eu acredito que tem influência desse trabalho desenvolvido por essa comissão. Mas eu queria aprofundar um pouco mais, porque todos os professores que estão nos acompanhando têm, como eu, como você, a preocupação de o que o meu aluno vai encontrar depois que terminar o ensino médio e for para o mundo do trabalho. O que espera? Como que eu posso prepará-lo? Você já falou muitas coisas, mas a gente está vivendo neste momento de pandemia uma situação em que menos dias letivos, vamos tentar cumprir as horas, vamos ter que enxugar o currículo de certa forma, vamos flexibilizar esse currículo, e não adianta mentir que vai ser diferente, porque não vai. Então, a gente está preocupado em selecionar o que é estruturante no processo de aprendizagem do aluno para oferecer a ele aquilo que é, de fato, isso. Porque tem outras coisas no currículo que a gente sabe que pode enxugar mesmo, que pode tirar. Como que a gente concilia inovação, excelência, nesse momento de enxugamento de currículo e o futuro que nos aguarda? E eu vou falar só mais uma coisinha a mais. O professor tinha muito medo da tecnologia. A gente achava que a tecnologia, se viesse, ia tirar o lugar do professor e ia acabar com o emprego de muita gente. Essa pandemia mostrou que não. Pelo contrário, a tecnologia ajuda, mas não é a salvação de nada. Quem realmente tem um papel preponderante é o professor. Então, na educação, isso já está mais ou menos consolidado. Na vida dos nossos alunos, que vão terminar o ensino médio, vão para o mercado de trabalho, com esses empregos sendo extintos, será que lá também o humano vai prevalecer sobre a máquina? Porque aqui a gente está chegando à conclusão que sim, no mundo dos nossos alunos no futuro. O que vai acontecer, Cláudia? Então vamos lá, você levantou 2 pontos que se relacionam, mas que merecem reflexões complementares, mas distintas. Esse esforço de revisitar o currículo para definir focos é muito importante nesse momento, e eu acho que o Brasil inteiro está fazendo isso. Eu tenho conversado, como você falou no começo da minha apresentação, sou mentora de 50 secretários municipais e 3 estaduais de educação, de 2 prefeitos, tentando discutir o que fazer nesse momento, seja para garantir a aprendizagem remota,
que vamos ser honestos, né? Ninguém estava preparado para isso, ninguém tinha plano de contingência para o que aconteceu, até porque é a primeira vez na humanidade que isso acontece dessa forma. Mas nós todos estamos aprendendo ao fazer. Né? Os americanos têm uma expressão que eu gosto, que é learning by doing, aprender fazendo. E nós estamos aprendendo fazendo, e temos que parar de ser perfeccionistas. Eu costumava ser uma pessoa muito perfeccionista, e eu descobri que a gente, quando é perfeccionista demais, a gente perde a oportunidade de aprender com o erro. E o erro é um elemento super importante na aprendizagem. Mas vamos lá. Então, nessa revisitação do currículo para definir focos, a gente se detém numa questão interessante, que é, ao mesmo tempo em que é bom ter um currículo para a gente saber, até triar as coisas, esse currículo tem que ser flexível para lidar com situações como a que nós estamos vivendo. E a flexibilidade tem sido uma tendência nos países que têm bons sistemas educacionais, mesmo pré-pandemia, por meio de esforços como o que é chamado de aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas. E aí eu fiquei pensando, Raquel, esses dias, que quando os alunos voltarem às aulas, eles tiveram uma vivência pré-aulas, durante a pandemia, inacreditável. Eles viveram um fato histórico. Todos nós vivemos, os alunos também. Eu tenho pai e mãe que viveram na Segunda Guerra na Europa, portanto, viveram a Segunda Guerra com tudo. A vivência da Segunda Guerra deu para eles uma narrativa super interessante e instigante para filhos e netos. Eu cresci ouvindo meus pais falarem da Segunda Guerra, de batalhas, de experiências. Provavelmente uma parte delas não foi na escola que eles tiveram essas aprendizagens, foi na vida. Então, eu fico imaginando, eu volto para as aulas, finjo que nada disso aconteceu e vou ter aulas regulares. Que tal usar a própria Covid-19 como uma experiência de aprendizagem que integra pontos do currículo? Então, fazer em todas as escolas em que isso seja possível, talvez a partir do 4º ano do ensino fundamental, um mega projeto sobre como você contaria a pandemia para os seus netos. Olhando, isso vai obrigar que eles aprendam a ler aquelas tabelas que saem no Jornal Nacional ou na CNN todos os dias sobre casos, novos casos, recuperados, óbitos, média móvel e tudo mais. Imagina trabalhar isso com os alunos. Imagine trabalhar probabilidade a partir disso, que é um tema que a gente começa a trabalhar no ensino médio. Imagine trabalhar geografia, como é que o vírus saiu de Wuhan, na China, atravessou, foi para a Europa, depois veio até o continente americano, como é que foi isso? Permite trabalhar produção textual, redação. Então, entreviste teu pai e sua mãe, escreva um texto sobre as narrativas do seu pai e sua mãe, a vivência que eles tiveram durante a pandemia. Tudo isso para dizer que você pode, sim, selecionar tópicos, mas pode pensar também em projetos transversais. E, com certeza, a Covid é um projeto transversal e que, creio eu, se conheço bem Enem, vai cair muito no Enem. O que é um vírus? Pegar em biologia, como é que esse ser que não é propriamente um ser vivo se conecta à célula, como é... Dá para estudar a chamada gripe espanhola de 1918, como é que ela aconteceu, dá para enriquecer o repertório desses meninos, porque quando eles forem contar de verdade para os netos o que foi essa experiência, eles vão ter um repertório muito mais vasto. E a outra coisa que você falou é esse mundo, né, a partir da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho. De fato, foi um trabalho incrível, aprendi muito. A gente descobriu que, sim, o homem
pode e deve dialogar com as máquinas no futuro. Então, ao contrário do que a gente imaginava no começo do século XXI, em que se falava, não, as tecnologias não vão ser importantes para o processo de aprendizagem, houve pesquisas dizendo isso, elas vão ser sim. O Uruguai, por exemplo, estava muito melhor que o Brasil na resposta educacional à Covid, não só porque é um país menor, menos complexo que o nosso, mas porque eles lá atrás desenvolveram o plano Ceibal. Eles não só deram computadores para todas as crianças e jovens, mas definiram bem como trabalhar isso e criaram um modelo de ensino híbrido que foi muito adequado para o momento que a gente vive. Mas tem uma outra coisa que vocês já começaram a trabalhar na rede, que é ensinar a programar, a codificar. O ser humano só vai sobrepujar a máquina se ele fizer duas coisas: desenvolver bem aquelas competências que os robôs, para usar um eufemismo, não sabem fazer. E a outra é aprender a programar a máquina, falar, entre aspas, com a máquina. Isso vai ser extremamente importante, e mesmo se linguagens de programação se superam, é um pouco como aprender língua estrangeira. Quem aprende a programar em C já tem um meio caminho andado para C+, quem aprende a programar em uma linguagem está mais preparada para programar em outras. E mais do que isso, todo o processo de programação estrutura o pensamento, o que nos ajuda em redações, em fazer mapas mentais, em diversos campos de atividade. Então, acho que a gente pode passar por cima das máquinas. Olha, eu também acredito nisso e acho que achei essa sua sugestão de fazer da Covid um evento de interação de saberes, de disciplinas, né, transversal, para aprofundar tudo aquilo que os alunos viveram, os professores viveram. Você atinge não só a questão de conteúdos mesmo, de geografia, de matemática, de estatística, de o que for, de língua portuguesa, mas você também coloca para fora, você faz um extravasamento de emoções, que são extremamente importantes, esses extravasamentos. A gente está vendo que uma coisa comum entre os jovens é essa angústia de estar preso em casa. Está sendo muito difícil para todo mundo. Aliás, eu li um artigo ontem assustador, comparando algumas reações de jovens a estudos de biólogos que estudaram animais em cativeiro e as reações de pássaros ou macacos em cativeiro. Então, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas já há estudos nesse sentido, como se a gente tivesse um cativeiro e o peso que isso traz para os jovens. Mas achei genial, fica aí a sugestão, vou até conversar mais formalmente sobre isso, mas tem aqui uma pergunta, o professor Iranide está dizendo, Cláudia, que o Milton Santos chamou esse nosso tempo meio técnico, científico, informacional. A professora Sandra está preocupada porque ela acha que o futuro do trabalho é desigual. E o professor Glins, a professora, fala que não tem medo da tecnologia, mas tem medo da falta de equidade. Você quer comentar um pouquinho desses três pontos? Tem outras perguntas. Depois da Sandra, quem que falou? Glins, é G-L-Y-N-S, eu não sei se... Glins, bom, vai ser Glins, porque é assim que eu entendo. A Iranide falou do Milton Santos, a Sandra falou do futuro de trabalho desigual, e a Glins falou do medo da falta de equidade, não da tecnologia. Perfeito. Então, vamos lá, Iranide. Eu também sou super fã do Milton Santos, estou com livros aqui na minha biblioteca dele. Nós estamos vivendo um mundo, e ele falou isso há bastante tempo atrás, né?
que é um mundo em que nós temos oportunidades, mas riscos muito grandes. Isso também dialoga com o que a Glins falou, que a tecnologia pode ser uma oportunidade, mas pode ser perigosíssima. Um dos efeitos, tem um fulano que escreveu um livro que chama Ascensão dos Robôs, chama Martin Ford. Então, no livro do Martin Ford, ele fala que a consequência dessa ascensão dos robôs, e robô aqui ele está usando como um termo como sinônimo de automação acelerada com inteligência artificial. Um dos grandes riscos é um aumento brutal da desigualdade. E não é que vai ser no futuro, é que já começou. Em 2008, nós tivemos uma crise, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, que nos pegou um pouco depois, nos pegou a partir de 2013, mais ou menos. Uma crise econômica forte, que desempregou muita gente no mundo. Na volta, na recuperação econômica, o que aconteceu, disse Martin Ford? Boa parte desses postos de trabalho que foram desconstruídos ou eliminados durante a crise, na recuperação econômica, não voltaram a se estabelecer. Eles foram substituídos por máquinas. Por que eu estou falando isso? Para vocês morrerem de medo? Óbvio que não. Eu sou uma pessoa, infelizmente, eu tenho o viés de ser otimista quase sempre. É porque nós vamos ter que preparar as pessoas para outras competências. Boas notícias. Desenvolver empatia é importante para o futuro, porque as profissões ligadas ao cuidado, como médico, enfermeiro, e até ser professor, que não é só educação stricto sensu, mas é cuidado também, é contato humano também, vão se manter importantes. A empatia é uma competência central para o século XXI. Então, tem razão a Sandra que o futuro do trabalho vai trazer uma brutal desigualdade se não houver boas políticas públicas, tanto de educação para formar pessoas que são mais capazes de resolução colaborativa de problemas, os robôs não sabem fazer isso, que são mais capazes de empatia, de persistência, de resiliência. Caiu, eu me levanto de novo, eu sei enfrentar adversidades, eu sei me reinventar. Essas coisas vão ser importantes para o século XXI. E acho que a gente consegue, sim. Acho que a gente consegue. Temos que ter boas políticas públicas e parar de discutir bodes expiatórios para problemas que estão dando errado ou culpabilizar o outro e começar a pensar em políticas públicas de qualidade para lidar com esse futuro. Olha, tá chegando mais... A professora Luciana diz que adora a Cláudia, ela sabe tudo. Meu Deus do céu! Mas aí, o professor Tiago, Cláudia, está muito preocupado porque ele acha que não temos acesso, não temos salário, as escolas não possuem a tecnologia, e que há um equívoco quando avaliam a educação. A professora Silvana acha que a maioria dos alunos da periferia foram mais excluídos ainda nesse isolamento. Como essas duas perguntas têm uma certa ligação, não é, do Tiago e da Silvana, depois eu introduzo outro assunto. Tá bom. Eu queria falar, especialmente com o Tiago, sobre processos de transformação, porque em políticas públicas, saber que as condições são precárias é uma questão. A nossa discussão é como é que eu transformo condições precárias em uma oportunidade de aprendizagem. Eu me fiz muito essa pergunta, Tiago, quando eu fui diretora do Banco Mundial e fui muito à África, e eu morei também na África nos anos 80, em Angola e em Cabo Verde.
E aí você vê as nossas escolas, elas têm suas grandes dificuldades, mas perto das escolas que eu vi na África, nossas condições são bem melhores, né? E você encontrava nesses países professores, sim, com muitas dificuldades, mas alguns deles extraordinários, né? Eu vi, por exemplo, uma coisa que seria impensável no Brasil, sala de aula com 60 alunos de Fundamental 2. Evidentemente que a aula não era uma coisa inacreditável, de boa, de qualidade dentro do que a gente é capaz de fazer. Mas aquele professor fazia o melhor que ele podia nas condições que ele tinha. Mas a tua pergunta, naturalmente, não é o que o professor pode fazer, mas sim o que a política pública pode fazer. E a política pública tem que passar por um processo de transformação de escolas que têm condições mais precárias para condições melhores. Você fala também do salário, e eu acho que é fundamental, e por isso que eu lutei tanto pelo Fundeb, que as condições de trabalho dos nossos professores melhorem. Uma das coisas que me chama muita atenção, quando você compara o país com outros países, e aí eu estou comparando com o OCDE, é que sim, a gente gasta um percentual mais alto do PIB em educação, mas o nosso gasto por aluno de educação básica é bem inferior, chega a ser mais ou menos a metade do que eles gastam com os alunos. E parte disso se explica, uma parte importante, pelo fato de que eles pagam melhor os professores. Agora, como é que você constrói um processo que recupera o salário do professor e coloca num patamar defensável? Acho que de duas maneiras. Uma é você parar de contratar para contratos fragmentados. Essa ideia de que um professor dá 16 horas numa rede, 16 horas na outra, de noite numa outra. Os professores têm que ser contratados, creio eu, e eu tenho independência para falar isso aqui, para trabalharem numa única escola, de preferência, 40 horas, como qualquer outro profissional de nível superior, com tempo para preparação de aulas, especialmente para planejamento colaborativo com seus pares, para fazer como na China, eu em Xangai vi professores assistindo aulas uns dos outros para aprender junto, para pensar junto, que eu achei uma coisa muito interessante. E sobre a tecnologia nas escolas, eu também concordo com você, Tiago. Nós temos que colocar como prioridade nacional todas as escolas estarem conectadas em banda larga de alta velocidade. Quiçá até como a Malásia, de fazer que até as residências estejam conectadas. Nós vivemos, Raquel lembra disso, a gente viveu a universalização do acesso ao telefone na década de 90. Não, telefone era bem de luxo, né? Você ia na casa do vizinho que tinha telefone. Mas agora temos que pensar a universalização do acesso à internet de banda larga. Não é só por causa da educação, é por conta da telemedicina, de outras coisas. Com relação eu esqueci o nome dela, mas não se ofenda, por favor. A que falou dos alunos de periferia. Silvana. Teovana? Silvana. Teovana. É isso mesmo, a gente tem que desenvolver, Teovana, uma certa ação afirmativa em benefício dos alunos de periferia. Se eles têm mais recursos, são de famílias em situação de vulnerabilidade maior, a gente tem que fazer o que a Inglaterra fez, por exemplo, de dar mais recursos para as escolas que precisam mais do efeito escola, ou seja, pagar melhor professor que vai dar aula
em escolas em condições piores. E não é que é impossível de fazer, não. A gente fez isso no Rio de Janeiro. Você, se não tem dinheiro para dar um computador, ter um computador por aluno na escola, nessas escolas você prioriza. Se não tem dinheiro para montar laboratórios em ordem para todas as escolas, essas escolas serem prioritárias. Eu concordo com você, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esses alunos. Talvez eu até queira falar isso depois, mas eu queria... O próprio Tiago, que fez a pergunta anterior, ele complementou depois. Cláudia, acho que você nem precisa responder, mas eu queria agradecer, né, o Tiago. Ele disse que ele trabalhou com Google Earth no ano passado, mas na escola os 25 computadores não funcionavam. Na diretoria não havia pessoal e peças de reposição. Por fim, ele arranjou 12 computadores, eu mesma, e ele está dizendo isso, e eu concordo com ele, eu tenho certeza que a Cláudia também, para mostrar que nós, professores da rede estadual de ensino, estamos reinventando a educação, muitas vezes sucateada. E é isso, não é? Perfeito. Agora, tem mais... Espera aí, deixa eu selecionar. O Oswaldo está dizendo que a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação, segundo ele, é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe. A Sandra está dizendo, e acho que eu vou jogar porque a gente está... De repente começa a chegar muita pergunta e o tempo começa a acabar, ficar curto. A gente acha que 1 hora é muito tempo, não é. Então, a Sandra está dizendo que é real, mais de 50 alunos no ensino médio não sobra espaço nem para os professores. A professora Luciana está dando os parabéns, é isso mesmo, contratação por tempo integral, concordo completamente também. A professora Maria está dizendo que gosto de assistir aula dos meus colegas, aprendo muito com eles, isso é muito importante. A professora Giovana está dizendo que melhorar todos os campos da educação, boas colocações, políticas públicas, concordo com as suas colocações, mas como implementar isso? Eu vou passar a palavra para você, Cláudia, mas eu queria aproveitar uma coisa que você falou do Fundeb e né, da questão da banda larga. Em 2001, eu era presidente do CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação. Eu fui a pessoa da área da educação que acompanhou o governo, como você falou da privatização das comunicações, eu me lembrei exatamente nesse período. Foi criado uma coisa chamada FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. Esse fundo foi criado, como eu participei de todas aquelas discussões, o objetivo primeiro do fundo era ter dinheiro para informatizar as escolas, era a grande prioridade. O Paulo Renato estava criando o Proinfo, que foi o primeiro programa de informatização, e o FUST foi criado para isso. Todos esses anos depois, o FUST hoje tem 32 trilhões de não sei, acumulados, parados, nunca foram utilizados. O próprio Fundeb, nesse novo momento que a gente espera será aprovado no Senado também, aumenta os recursos e reserva um percentual de 15% para investimento em capital. Eu até fiquei com o pé atrás quando eu vi essa coisa de capital, mas eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem de criar a infraestrutura tecnológica, não só tecnológica, mas eu acho que água encanada, questão sanitária, quer dizer, o que essa pandemia escancarou é que tem escola que não tem água, que não tem banheiro que presta, e problemas, às vezes, até de eletricidade. Então, água, eletricidade e banda larga passam a ser condições que eu acho que são direito humano, é direito humano que tem que ser considerado. Então, a gente tem que caminhar nessa linha.
Mas eu falei demais, você lembra as perguntas que eu ia? Lembro, eu anotei. Nessa idade, se eu não anotar, eu me perco depois. Eu também. Bom, primeira coisa, Oswaldo, como eu gostei da tua formulação, né? Muito bom. Eu até me lembrei de uma reflexão que eu fiz um dia, que a escola tem um desafio enorme em fazer o seguinte, quando você falou que a nossa meta é criar, formar homens que criem coisas novas. E aí me ocorreu o seguinte, que o papel da educação é você, por um lado, transferir todos os conhecimentos e reflexões das gerações anteriores, mas formar, ao mesmo tempo, seres humanos disruptivos. Então, eu passo o que a gente aprendeu, né? Então, eu posso falar isso, eu já tenho tenho 64 anos, a gente passa o que a gente aprendeu, o que a humanidade produziu, e, ao mesmo tempo, tem que preparar esse novo ser humano, esse novo adulto, futuro adulto, para ser disruptivo, para romper com algumas das conclusões que nós chegamos, pesquisando mais, aprendendo mais. Muito boa a sua definição. E também a ideia de que eu tenho que desenvolver mentes capazes de criticar. Por quê? Porque os robôs não sabem criticar, eles só sabem comparar com um padrão e ver se está certo ou errado operacionalmente. E o pensamento crítico, o pensamento sistêmico, são duas coisas que os sistemas educacionais melhores têm promovido pensando no futuro do trabalho. A Sandra falou das salas de aula com mais de 50 alunos. De fato, não é o recomendável. Mesmo assim, há formas de ensinar se a nossa realidade é essa. E até isso dialoga com um ponto do Tiago. O Tiago fez uma coisa que eu gostei muito. Ele não acha correto que as condições daquela escola sejam de 25 computadores quebrados, mas ele construiu uma saída de curto prazo para isso, ao mesmo tempo em que ele registra que isso precisa ser transformado estruturalmente. Porque tem muita gente que desenvolve uma paralisia frente ao estrutural. Se a realidade apresenta pontos errados, eu paro. Não, a gente tem um processo de transformação. Seria o equivalente a alguém dizer, olha, se eu pegar uma sala de 50 alunos, eu não faço nada. Lógico que faz alguma coisa. A gente vai ter uma pedagogia um pouco menos potente, mas nós conseguimos lidar com essa situação ao mesmo tempo em que a gente registra que isso não está certo. A Luciana, eu também acho que... Aliás, eu queria falar que não é só salário a trabalhar numa única escola em tempo integral. Eu acho que a gente deveria progressivamente caminhar para uma coisa que a professora Raquel Teixeira propôs num projeto de lei, que era, vamos ter aulas 7 horas por dia, em turno único, nas escolas. Não dá para fazer hoje isso em todas as escolas, ainda mais no ensino médio, mas dá para construir um plano para pouco a pouco ir transformando as escolas de todo o país nessa direção e com um ensino rico e instigante. Não estou falando 7 horas mais do mesmo, de uma maneira interessante, com uma programação para ser de tempo integral. A Marília, essa questão de assistir aula de colegas, eu acho que vale para duas coisas. Primeiro, tem uma matemática americana, professora de matemática nos Estados Unidos, que é a Deborah Ball, que fala que quando um aluno, um futuro professor, assiste a aula de um professor, ele se forma mais do que milhares de horas de aula na faculdade que forma professor de matemática, porque ela é professora de matemática na Universidade de Michigan e é professora numa escola pública. Então, uma coisa é assistir aula de colegas ou
futuros professores assistirem aula de professores para aprender. A outra coisa é eu quero que alguém assista a minha aula para me dar feedbacks. Eu posso não estar atentando para um aluno que é tímido, ele não faz bagunça, mas a gente visivelmente está boiando e eu posso não estar enxergando no esforço de dar aula, como disse a Sandra, para 50 alunos. Então, isso também pode ser útil. E a Giovana, como implementar? É muito desafiador. Então, para quem é diretor de escola e está me ouvindo, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é uma mensagem específica para diretores. O Michael Fullan, que é um pensador das reformas educacionais canadense, ele diz que o diretor tem o papel de criar uma cultura de colaboração entre os professores. E que a gente deveria, um secretário de educação ou uma secretária de educação deveria criar uma cultura de colaboração entre escolas. Como é que a gente implementa transformações? Pensando em rede, pensando de uma forma colaborativa. Não é, em parte, evidentemente, vontade política de fazer acontecer, e aí nós falamos dos altos dirigentes, mas é também criar uma solidariedade e um trabalho colaborativo em rede para que as melhoras possam acontecer. Olha, tá uma delícia esse papo, mas a equipe técnica já me avisou que a gente tem 5 minutos só. Eu vou passar para você já fazer suas considerações finais, mas se der tempo, algum comentário, né, sobre... Primeiro, eu quero agradecer ao professor José Francisco, parabéns, excelente pauta. A professora Priscila Cláudia Costin, parabéns, você é excelente. Quanto ao reinventar nesse processo, acredito que nós, professores, precisamos realmente aprender em ondas sucessivas e realmente o professor é exemplo dessa persistência. O professor Alex está agradecendo, são ótimos esclarecimentos. A professora Beatriz está fazendo uma sugestão que aí eu que vou querer discutir com ela depois, não hoje necessariamente, mas eu estou aqui toda semana, que é voltar a ter o magistério seria uma das soluções. A professora Emma está dizendo que a escola de tempo integral pode gerar muitos professores desempregados, como resolver isso. A professora Beatriz, por um bom tempo não havia verba para manutenção dos PCs, impressoras e afins. O professor José diz que é direito universal das crianças. Tudo isso você tem 2 minutos para responder. Então, deixa eu falar uma coisa muito rápida. Primeiro, quem não conseguiu fazer perguntas, eu respondo, ou não sentiu respondido, pelo que eu tentei falar aqui, eu todo dia respondo dúvidas de alunos no Twitter. Então, meu Twitter aí o pessoal já deve ter dado, é @CláudiaCostin, e eu escrevo só sobre educação, ciência e tecnologia e cultura, então fica aí uma dica e uma possibilidade de contato, de vínculo. Com relação à questão da valorização do professor, eu queria fazer, que dialoga um pouco com o que o Alex falou. Eu tenho muito medo do que a mídia faz com o professor. Quando eles, ao falarem do professor, estão sempre nos apresentando como vítimas da sociedade, como condições terríveis, etc. Em vez disso gerar um apoio a nós, isso acaba gerando uma piedade. E piedade é sempre ruim. Piedade não é que é ruim, ela é insuficiente. A valorização profissional vem das nossas práticas. Então, ela tem que começar na formação inicial, quer dizer, nos formando para as nossas práticas, na formação continuada, mas ela também envolve uma certa mirada nossa para nós mesmos e reconhecer as práticas incríveis que nós temos e não deixar que falem por nós como se a gente fosse coitadinho.
Ninguém vai ao médico que se autodescreve como uma vítima da sociedade. Por isso que eles têm horror a essas coisas. Então, a valorização do professor começa por ser visto como um profissional pelos seus superiores, pelos seus pares e por ele próprio. Eu fui diretor, coordenei, né, o prêmio Professor Nota 10 e a gente via aquelas professoras incríveis, a imprensa ia entrevistar e falava assim, eu imagino em que condições você trabalha. A professora murchava, não vamos aceitar isso mais. E só para finalizar, em relação à escola em tempo integral, eu entendi a sua preocupação, acho que é Beatriz, mas lembre-se que nós estamos em transição demográfica acelerada, então cada vez há menos crianças indo para a escola, né? Todo ano havia 1.000 a menos no primeiro ano do ensino fundamental e essa transição demográfica está chegando no ensino médio, o que vai nos permitir de ter ao longo do tempo, a construção de escolas em tempo integral para todas as crianças, sem prejudicar o emprego de nenhum professor. Até porque nós temos que ter uma equipe de professores sólida e bem integrada, também olhando para a diversidade de itinerários formativos, no caso do ensino médio, e de disciplinas que a gente tem. Cláudia, fantástico. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Ela disse que eu não contei que ela era professora, eu também não contei que ela é colunista da Folha de São Paulo. Toda sexta-feira tem uma bela coluna que ela escreve, amanhã é dia. Como eu sei que a Folha ofereceu assinatura gratuita para professores, é possível que muitos de vocês tenham, né, a assinatura da Folha. A Cláudia está lá toda sexta-feira, ela já se colocou à disposição aí pelo Twitter. Concordo com toda essa questão da valorização e da autovalorização do professor. Eu tenho raiva do programa do Chico Anísio, o salário desse tamaninho. Acho que aquilo difunde a ideia da desvalorização do professor a partir da desvalorização do salário. Nunca gostei disso. Agora, a gente está aqui toda quinta para conversar, continuaremos. Vamos dispensar de hoje para a próxima quinta o seguinte: nós estamos num momento muito importante e possível de virada. O que a gente precisa virar na educação para ela ser cada vez mais forte, melhor, mais justa, mais equânime? Um beijo, obrigada, Cláudia. Até a próxima quinta. Beijo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.